Vamos observar como fica essa ideia de calcular primeiro a fração unitária na resolução de um problema. Em uma eleição para representantes de sala, um estudante obteve 4/5 dos votos de sua turma, que possui 20 alunos. Quantos votos ele recebeu? Precisamos, portanto, calcular quantos votos equivalem a 4/5 de 20. Vamos ilustrar a situação. Temos aqui 20 alunos. Vamos encontrar quantos votos equivalem a 1/5 de 20 alunos. Isso é o mesmo que 20 dividido por 5. Que resulta em 4. Ou seja, cada 4 alunos da sala representa 1/5 do total. Então, 1/5 de 20 alunos são 4. Queremos saber o total de 4/5 dos 20 alunos. 4/5 de 20 é o mesmo que 4 vezes 1/5 de 20. Ou então, 4 vezes 4, que são 16. 4, 8, 12, 16. 4/5 equivalem a 16. É claro que a regra divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima funciona. Quando dividimos pelo de baixo, estamos descobrindo a quantidade de objetos da fração unitária. 20 dividido por 5 equivale a 1/5 de 20. Ao multiplicarmos pelo de cima, a intenção é descobrir a quantidade total equivalente às partes solicitadas. Se 1/5 equivale a 4, 4/5 equivale a 16. Entretanto, ao ensinarmos apenas as regras, não damos a chance dos estudantes criarem suas estratégias, relacionarem os conceitos e pensarem sobre o sentido da operação que estão realizando. Alguns erros que os estudantes cometem ao resolver problemas envolvendo fração, por exemplo, podem ser consequência do ensino exclusivo do algoritmo. No relatório de 2011 do SARESP, Sistema de Avaliação do Estado de São Paulo, que avalia os níveis de proficiência dos estudantes, encontramos uma análise de uma questão envolvendo fração de quantidade. Carla usou 1/4 dos selinhos de sua cartela de estrelas. A cartela de Carla é: apenas 20,7% dos estudantes do 5º ano responderam corretamente essa questão, que indica 1/4 de 24 estrelinhas. Cerca de 60% dos participantes assinalaram a alternativa A, associando a quantidade 4 à fração 1/4, sem se ater ao todo. É comum nos depararmos com outros equívocos cometidos por alunos na resolução de situações-problemas que exigem o conceito de fração de quantidade. Vamos a um outro exemplo. Este é o indicador de combustível de um carro. Ele fica no painel de veículos para que seja possível identificar a quantidade de combustível que o tanque possui e o motorista decida se é ou não preciso abastecer. O motorista que estava com o tanque vazio abasteceu seu veículo. A bomba de combustível registrou 36 litros e o indicador subiu para 3/4 do tanque. Qual é a capacidade total do tanque? Pode ser que um estudante, ao se deparar com esse problema, veja a fração e uma quantidade e entenda que precisa calcular esse total. Quanto que equivale 3/4 de 36. 36 dividido por 4, 9. 9 vezes 3, 27. Então ele encontra que o tanque tem uma capacidade de 27 litros. Entretanto, essa resposta não faz sentido. E mesmo assim, os alunos acabam optando por ela num teste de múltipla escolha, por exemplo, porque eles não estão pensando no significado da fração, e sim no algoritmo, no passo a passo, na ideia de que precisa encontrar uma resposta numérica, mesmo que ela não faça sentido. Vamos pensar numa outra forma de resolver esse problema, dando significado à situação. Precisamos descobrir quanto que cabe no tanque todo. Sabemos que 3/4 do tanque equivalem a 36 litros. Podemos descobrir quanto equivale 1/4 do tanque. 1/4 do tanque será igual a 36 litros dividido por 3, ou então 12 litros. Se nos 3/4 cabem 36 litros, em cada quarto cabem 12 litros. A ideia agora é saber a capacidade total do tanque. O tanque inteiro é o mesmo que 4/4 do tanque, ou seja, 4 vezes os 12 litros. 48 litros. Se fôssemos pensar num algoritmo,
teríamos que fazer o contrário. Teríamos que dividir pelo de cima para encontrar a fração unitária e depois multiplicar pelo de baixo para encontrar o todo. Percebam que o algoritmo, o passo a passo sozinho, não faz sentido. Como dissemos, recorrer apenas ao algoritmo pode ser um dificultador para quem está aprendendo fração. Sugerimos, portanto, que os exercícios e resolução de problemas sejam sempre discutidos em seu correto significado. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 km restantes, determine a extensão total dessa estrada. O primeiro passo é imaginar que a estrada está subdividida em 5 partes iguais. A primeira empresa irá pavimentar 2/5 dessa extensão, a outra os 81 km restantes. Podemos observar que 3/5 da estrada equivalem aos 81 km. A partir dessa informação, é possível calcular quanto que vale 1/5 da estrada. 1/5 da estrada são 81 km dividido por 3, 27 km. Para calcular a extensão total da estrada, precisamos descobrir quantos são 5/5 da estrada. 5 vezes 27, que é igual a 135 km. Portanto, a extensão total da estrada é de 135 km. Percebam que a estratégia foi a mesma das situações anteriores. Nós descobrimos a fração unitária a partir da informação de que 81 km equivaleria a 3/5 da estrada, para depois calcular a parte que a gente tinha interesse, no caso 5/5. Vamos a um último exemplo de problema. Uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu 1/10 de seu comprimento e este ficou medindo 36 metros. Determine o comprimento em metros da peça antes da lavagem. Vamos imaginar que essa fita represente a peça de tecido. Após a lavagem, ela perdeu 1/10 de seu comprimento e, de acordo com o enunciado, ficou medindo 36 metros. Podemos dizer que a peça inteira equivale a 10 décimos. Se a peça perdeu 1/10, ela ficou medindo apenas 9 décimos. Portanto, 9 décimos do comprimento da peça equivalem a 36 metros. Podemos descobrir quanto que é 1/10 da peça. 1/10 do comprimento da peça é o mesmo que 36 dividido por 9, 4 metros. Portanto, 1/10 da peça equivale a 4 metros. 36 metros mais 4 metros perdidos resultam em 40 metros. Ou então poderíamos calcular 10 décimos. 10 vezes 4, 40 metros. Mais uma vez, a estratégia foi calcular a fração unitária. Como 9 décimos equivaliam a 36 metros, 1/10 equivalia a 4 metros. A partir de então, calculamos o todo. Nessa videoaula, conversamos sobre o cálculo de fração de quantidade. Nossa sugestão é que o passo a passo do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, seja substituído pela ideia associada a esse conceito. Dessa forma, ao calcularmos 5/9 de 180, sugerimos que você primeiro calcule 1/9 de 180, isso é, 180 dividido por 9, que dá 20, e que depois pense em quanto resulta 5/9 de 180. 5 vezes de 1/9 de 180, 5 vezes 20, que dá 100. Esperamos que você tenha gostado dessa videoaula.